Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana, eu sou nutricionista e instrutora física e no vídeo de hoje eu vou trazer vários produtos industrializados que eu recomendo e eu acredito ser saudável, que podem fazer parte de uma alimentação equilibrada e saudável. O melhor e a novidade, na minha opinião, que vai tornar esse vídeo muito mais interessante, é que para cada um desses produtos que eu vou explicar hoje, eu trouxe um semelhante, digamos que um irmão dele, que a maioria das pessoas acham que é saudável, mas talvez não. Se a gente puder ter aí a indústria de alimentos ao nosso lado, é perfeito, é ótimo. O primeiro da lista é o atum enlatado em óleo e o atum enlatado em água. Eu vou fazer análise nutricional desse produto. Muita gente acredita, principalmente quem está buscando perda de peso, que o melhor é o atum em água, porque não tem o óleo, então tem menos calorias, mas o melhor é o atum em óleo e eu vou te explicar por quê. Falando em tabela nutricional, se a gente avaliar, eu vou colocar o atum em óleo e a tabela nutricional dele. Ele tem 60 gramas, 105 calorias, 15 gramas de proteína, então realmente uma ótima fonte proteica, tá? O atum facilita muito a vida, vai lá, faz um sanduichinho de atum, certo? Tem uma quantidade de gordura total de 5 gramas, não é muito, porque poderia ser a mesma quantidade de proteína. Então, se olhar a porcentagem de valor diário, 9% é ok. Quem viu o vídeo sobre aprendendo a ler rótulos sabe que a gente tendo uma quantidade de gordura saturada menor que 10%, está tudo certo dentro da porção na tabela nutricional. Outro item importante dentro da tabela nutricional para ser avaliado, no caso do atum, é o sódio, porque geralmente produtos enlatados levam muito sódio. O atum em óleo, ele tem 8% do VD nessa porção de óleo, do valor diário. Até 10% é uma quantidade aceitável e que não faz mal à saúde. É claro, quanto menos, melhor. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a quantidade que a gente come de sódio, ela se acumula no final do dia. Se a gente come muitos produtos embalados, geralmente essa quantidade aumenta muito no final do dia. Vamos dar uma olhada na tabela nutricional do atum em água. Então, 60 gramas, a mesma quantidade, tem 81 calorias. Então, se você parar para pensar, de 105 calorias para 81 calorias, gente, na mesma quantidade por 60 gramas, é muito pouca diferença. Praticamente, né? A mesma coisa, tem um pouquinho mais, que é 17, outra é 15. Gorduras totais, claro que tem muito menos, porque não tem o óleo. Olhando o sódio, você vai ver que tem mais sódio. Sim, o atum em água, ele tem uma concentração maior de sódio. Não é melhor ainda o atum em água? Não. Qual que é o melhor? Atum em água ou atum em óleo? Atum em óleo. Por que que o atum em óleo é a melhor opção? Primeiro, óbvio, ele carrega ômega 3, ácidos graxos que são super importantes para o sistema nervoso, função cognitiva. Mas esse óleo é importante que ele seja descartado, porque os estudos mostram que o atum em óleo, a concentração de mercúrio, ela é menor do que o atum em água, porque acaba passando para o óleo. Esta é a melhor opção. E como vocês viram, tem uma concentração também menor de sódio. Então, o atum em lata em óleo, com o óleo bem escorrido, com certeza pode fazer parte de uma alimentação saudável. Uma dica aqui extra, bônus, dentro desse vídeo, é uma quantidade muito legal para um lanche, 15 gramas. Conta aqui nos comentários, quero muito saber. Você usa atum em lata? Qual deles você usa? Tem um vídeo meu onde eu falo só sobre como equilibrar as refeições, equilibrando as refeições, e eu te explico tudo, quanto que você tem que comer de proteína, de carboidrato em cada refeição. Então não perde, tá? É bem legal. Molhos de tomate tem muita opção no mercado e confunde demais a cabeça das pessoas. Qual que é a melhor opção? Aqui eu trouxe, você vai ver aqui, ó. É um molho de tomate tradicional que está escrito ali 59% menos sódio. Então,
você olhando, se você não lê rótulo, você vai olhar e vai falar, puxa, deve ser super saudável, tem menos sódio. Geralmente, o que acontece? Muitas indústrias acabam acrescentando outros ingredientes, emulsificantes, conservantes, tudo para baratear, porque daí usa menos do ingrediente mais importante, e a questão de conservantes artificiais que acaba deixando esse produto menos saudável. Então, quanto menos ingredientes, melhor o produto. Mas é muito importante ler os ingredientes, não só ler essas chamadas dentro da embalagem que nos faz ficar confuso e achar que está comprando um produto de qualidade. Esse produto eu trouxe a tabela nutricional dele. Você vai ver que o primeiro ingrediente é tomate e o segundo ingrediente já é açúcar. A sequência dos ingredientes, ela também nos diz a quantidade que tem dentro do produto. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem. Se o segundo é açúcar, significa que tem muito açúcar dentro desse produto. Ele sim tem uma quantidade teoricamente pequena de sódio, 6% do VD, então tá numa quantidade aceitável de sódio, mas ele também carrega bastante carboidrato e açúcar que o molho de tomate não precisa carregar. Além disso, ele tem amido, que também é um carboidrato simples que vira açúcar. Então, ele tem dois tipos de açúcar, um açúcar simples e um açúcar um pouquinho mais complexo. E aí eu trouxe uma outra opção que, na minha opinião, é mais interessante, tá? E no fim, era uma marca até mais barata, que é a polpa de tomate triturada. Mesmo que ele não tenha, não seja um molho de tomate pronto, temperado, nesse caso ele já vem com cebola. Você talvez precise acrescentar o quê? Um pouquinho de orégano, enfim, alguns temperinhos, algumas ervinhas, talvez um pouquinho do azeite, para realmente deixar com mais sabor esse molho de tomate. Mas ele tem os ingredientes que é o que a gente precisa dentro de um molho de tomate, digamos assim, que é tomate, cebola, no caso, porque esse molho vinha com cebola, sal e um ácido cítrico. Um ácido cítrico é um conservante natural. Se vocês verem a tabela nutricional, a quantidade de calorias é muito menor do que o outro produto, 10 calorias a mais praticamente, quase nada, menos carboidrato, obviamente, mas olha a quantidade de sódio, 2% do valor diário. Dentro das opções molho de tomate, geralmente só tomate picados ou extrato de tomate, desde que eles tenham somente 2 a 3 ingredientes, é a melhor opção. Cuidado com as chamadas que vêm na embalagem, que muitas vezes são enganosas, tá bom? Então, enganosas não, tá? Não é isso, porque a embalagem sobre ter menos sódio, ela não estava mentindo, tá? Ela teve uma redução de sódio, mas ela tinha outras coisas agregadas que não são saudáveis. Então, por isso que é muito importante, não perca, não deixe de ver o vídeo sobre análise, como ler rótulos e fazer uma análise nutricional de produto adequada para que você consiga fazer escolhas mais saudáveis. Daiana, iogurte natural ou iogurte desnatado? Ou iogurte com sabor? Melhor opção, gente, é iogurte sem sabor. Com sabor, quase sempre leva açúcar. Você vai fazer o seu sabor. Você vai bater uma fruta seca, whey protein, de repente. Eu trouxe a opção iogurte natural, integral. Além de proteína, ele tem gordura. Natural do iogurte é uma gordura saturada, mas ela é uma gordura de qualidade que vai ajudar a te dar saciedade. E o iogurte desnatado, geralmente ele tem um pouquinho mais de proteína, isso é legal, mas a gente tem que ficar muito atento aos ingredientes, porque geralmente o iogurte desnatado é adicionado emulsificantes, que são açúcares para engrossar esse produto. Qual que é a função que o iogurte desnatado deve fazer dentro do nosso corpo? Fornecer proteína e o cálcio. Eu trouxe aqui o iogurte natural e eu já gosto no começo que ele fala só leite e fermento, porque é só isso que um iogurte precisa. Vamos dar uma olhada nos ingredientes: leite integral, leite em pó e fermento lácteo. Quais são as calorias do integral? Uma porção, ele tem quase 130 calorias, 10 gramas de carboidrato, 6,9, 7 gramas de proteína e tem uma quantidade maior de gordura. Ali no VD, se a gente vê,
Geralmente o integral tem mais gordura do que proteína. Agora vamos olhar o desnatado. Uma unidade tem menos calorias, 76 calorias sim, 1 grama a mais de proteína e aí não tem nada de gordura. Só que ele tem muito mais carboidrato. Mas dá uma olhadinha nos ingredientes ali. Vocês vão ver que o ingrediente é leite desnatado, leite em pó desnatado, ok, amido modificado, fermento e estabilizante. Então, ele tem mais ingredientes do que o iogurte natural integral. Então, ele é mais modificado. Ele é menos natural. Eu, como nutricionista, vou falar, vai no natural integral. Vai ser mais gostoso, tem mais sabor, é tão saudável quanto, tem uma quantidade boa de proteína. Não são quantidades altas de proteína. Recomendo o produto, o iogurte natural integral. Poder desempenhar a função desse alimento de forma mais íntegra. Me conta como é que você usa iogurte. Falando um pouquinho sobre pão integral e pão francês. Tem muita nutricionista que fala, entre pão integral e pão francês, vai no pão francês. Porque o pão francês, ele é menos processado. Ele não tem conservantes, ele é basicamente fermento, trigo, açúcar e sal e água. Pão integral de forma, ele tem mais ingredientes. Eu trouxe aqui uma listinha para você ver. Farinha de trigo integral. Primeiro ingredientes. Quando vocês forem escolher um pão integral, se o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro, se o pão é integral, qual tem que ser o primeiro ingrediente? Farinha integral, né? Açúcar, óleo de soja, germe de trigo, sal, e aí tem um conservador um só, que é muito bom, tá? Porque tem pães que tem uma lista de conservante, no mínimo 3. Pão francês ou pão de forma integral? Se for um pão de forma integral, que tem farinha integral como primeiro ingrediente, que tem pouquíssimo conservantes, poucos ingredientes, não tenha dúvida, vá no pão de forma integral, porque olha a quantidade de fibras. Pão francês não tem absolutamente nada de fibras. Daqui 1 hora e meia, 2 horas, você vai estar morrendo de fome. Já um pão integral, ele tem 3,8 gramas, 2 fatias. Ele tem quase 4 gramas de fibras em 2 fatias. É muito bom. Então, assim, 15% de fibras é muito bom. Porque além de ter a fibra, tem proteína que dá mais saciedade. Uma vez ou outra, a gente comeu pão, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. E aí, quando a gente tem esse conhecimento, a nossa mente, a nossa cabeça abre e a gente fica mais em paz com o alimento, certo? Então, eu quero saber de você. Se você é uma pessoa que vive em guerra com o pão ou se você faz as pazes com o pão. É possível ter produtos de qualidade, saudáveis e que tudo depende de conhecimento, em saber ler rótulos, ler os ingredientes para poder fazer escolhas mais saudáveis e assertivas aí dentro da nossa dieta. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Beijo!